Jai Aho! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Meta Shakti. Eu sou a Vaira e o tema de hoje é o inconsciente da Terra. Vamos juntos? Setembro chega, a primavera vai se aproximando aqui no Hemisfério Sul. E aqui no Meta Shakti a gente fala dela, de Pachamama, de Gaia. A gente fala do nosso planeta azul, do nosso planeta Terra. É um momento em que nós nos sintonizamos com a ressonância de renascimento, com essa sintonia de florescimento. E esse florescer, ele é uma etapa muito linda do processo, mas ele faz parte de um todo. Aqui a gente falou de inverno, a gente falou de outono. Essas estações, elas são nada mais do que partes de um grande ciclo que nos ajudam a iniciar esse convite de reflexão. Quando a gente pensa o inconsciente da Terra, quando isso me veio, eu acho que é uma maneira da gente aplicar a lógica do xamanismo que a gente estuda aqui, que tantas pessoas estudam, para compreender um pouquinho da mecânica e do impacto que a gente tem no planeta, a maneira como a gente está lidando com ele e a forma como a gente pode melhorar esse relacionamento, essa relação. Sempre que se fala em estudos da energia feminina, se fala muito de prosperidade, de abundância, de fluxo. E eu percebo que o approach, a pegada da conversa é sempre o que a gente pode fazer para ter mais prosperidade, o que a gente pode fazer para ter mais saúde, o que a gente pode fazer para ter mais e mais e mais e mais. E essa é uma lógica que não deixa de ter uma conexão muito profunda com a sociedade que a gente vive, com essa lógica mercantil, com essa maneira de querer sempre mais, ter muita sede, ter muita fome e de não necessariamente... É uma reflexão diferente entre muita sede, muita fome e a vontade genuína de prosperar, de melhorar, de levar atualização para sua vida, para sua família, para os seus. Essa é uma conversa um pouco complexa e a gente não vai entrar no mérito disso no nível sociológico, porque não é para isso que nós estamos aqui. O convite dessa reflexão é para a gente falar um pouco sobre uma parte oculta desse processo. Uma parte que nem sempre a gente vê, mas uma parte que se manifesta continuamente, se assim a gente se atentar para perceber os sinais. É como se fosse uma linguagem um pouco diferente para se expressar. É como se a gente estivesse falando português, mas tivesse um outro som, falando um outro idioma, uma coisa que a gente não compreende. Ou então, sabe aquelas frequências que estão fora do nosso prisma auditivo, que os animais escutam, que os seres humanos não escutam? Algo por aí. O inconsciente, quando a gente estuda o xamanismo, quando a gente vai praticando jornada xamânica, mesmo dentro de Rixa, quando a gente vai entendendo cada vez mais as mecânicas inconscientes dentro de nós e o quanto que o nosso comportamento ele é movimentado infinitas vezes mais por aquilo que está inconsciente do que aquilo que a gente acha que é consciente. É muito difícil a gente calcular a nossa inconsciência. A gente gosta sempre de evoluir a consciência, de ter mais consciência. E eu acho que é até bom que a gente não saiba quanta inconsciência a gente tem, porque eu arriscaria dizer que deve ser algo muito assustador, muito grande. A gente não consegue realmente parametrizar isso, a gente não consegue ter
mecanismos de identificar, porque é algo que está no inverso daquilo que a gente movimenta em terra através da nossa experiência humana, prismada pelos nossos sentidos. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquilo que está inconsciente, mesmo ele estando nesse lugar fundo da nossa mente, do nosso eu, essas coisas se manifestam na nossa vida. Então, a gente aprende, né, em Rixa que não existe doença, existe deformidade da consciência. E essas deformidades, né, se a gente for pegar essa linha de raciocínio e for olhar para essas deformidades, a gente vai entendendo que isso tá no inconsciente. Que são padrões ancestrais, que são heranças que a gente traz no nosso DNA. E que a gente manifesta individualmente, dentro da nossa família, coletivamente na sociedade. É esse grande ensaio de inconsciências que a gente manifesta todos os dias. Vocês já viram uma pessoa muito estressada dirigindo? Tá lá no trânsito e de repente, né, os carros estão... o trânsito tá um pouco parado e a pessoa começa a buzinar e a pessoa começa a gritar e a pessoa, na primeira oportunidade que tem, ela vai e corta. Aí a gente fica olhando e fala assim, nossa, né, olha assim e fala, gente, que comportamento alterado, que comportamento, né, porque assim, não adianta tentar correr porque tá tudo parado, sabe assim? E isso nada mais é do que o impulso inconsciente que aquela pessoa tá tendo, e a única maneira que ela tem, talvez, não sei, nesse cenário aqui que a gente tá construindo, a única maneira que ela tem de perceber essa inconsciência é expressando isso para que ela identifique que isso tá vindo de algum lugar, esse impulso tá vindo de algum lugar. Porque racionalmente não faz sentido gritar, xingar, perturbar outras pessoas com o som da sua buzina, simplesmente porque você quer andar mais rápido, sendo que o problema é muito maior. O problema de trânsito é muito maior do que uma buzina consegue resolver em algum momento. Então, esse olhar lógico para a vida consciente, para a vida cotidiana, é também uma forma da gente olhar o nosso inconsciente. Eu digo isso porque quando a gente também está estudando xamanismo, aprendendo a fazer resgate de alma, olhar os nossos fragmentos que ficaram, às vezes, lasquinhas da nossa energia vital, que ficam presas no tempo e no espaço, mediante alguma situação difícil, traumática, isso tudo vai para algum lugar. E esse lugar também é o nosso inconsciente. Da mesma maneira que a gente vive uma vida que muitas vezes a gente não sabe os padrões que a gente está repetindo, padrões das nossas mães, dos nossos pais. É aquela pedrinha que cai na água e gera aquelas ondas. É um movimento que tem início em algum lugar e vai se repetindo, às vezes gerações atrás de gerações. E a gente tende a achar que porque a gente não vê algo manifesto, aquilo não existe, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E se a gente para pensar, para analisar, tem muito mais... É aquilo que a gente falou no começo, né? Existe muito mais inconsciência, existe muita sujeirinha que foi jogada para debaixo do tapete. Muito mais do que a gente possa imaginar. E o que isso tudo tem a ver com a Terra? O que isso tem a ver com Gaia? Bom, quando eu digo nós, estou falando nós seres humanos, nós somos uma espécie viva aqui de Gaia, que causamos certos impactos, da mesma maneira que todas as espécies causam impactos, umas mais, outras menos,
e umas dentro de uma coerência harmônica, e no caso dos seres humanos, muitas vezes emitindo, repetindo padrões tóxicos que não contribuem para uma energia de harmonia e sim para uma energia de caos. Não é pra gente entrar no mérito do que é bom, do que é ruim, porque isso é muito relativo, isso é muito profundo. Mas existe um princípio kármico, a própria lei do tempo nos coloca para compreender que toda ação tem uma reação e que a vivência aqui na Terra, ela é uma vivência kármica nesse sentido. A gente está aprendendo através das nossas experiências a termos responsabilidade pelos nossos atos, pensamentos, pelas nossas escolhas. E a gente não tem como dar esse passo evolutivo se a gente não compreender a totalidade do ciclo, se a gente não compreender as 4 estações dos nossos comportamentos. O que eu quero dizer com isso? É muito lindo a gente estar na primavera, é muito lindo a gente... Ainda não estamos, né? Mas o mês de setembro abre essa estação em que os brotos florescem e parece que tudo está mais bonito, tudo está mais colorido e traz essa sensação de brotar, florescer, nascer de novo. E a gente às vezes esquece de uma contrapartida desse novo, que é aquilo que morreu, aquilo que ficou para trás, aquilo que foi aquela folha que caiu da árvore e se decompôs na terra e virou matéria orgânica, e essa matéria orgânica impulsionou o crescimento de uma nova semente. Como é que a gente tá? Resumindo, existe um backlog. Como que a gente traduz isso? Existe um sacão de pendências que a vida cotidiana, a sociedade, a maneira como a gente vive, né, principalmente aqui na cultura ocidental, não faz com que a gente muitas vezes olhe para a totalidade desse ciclo e faz com que o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa maneira de viver faça com que a gente tenha muitos sacos de pendência, porque é como se a gente... Sabe quando você está navegando na internet, você vai abrindo muitas abas, vai abrindo aba, abre programa, faz uma coisa que vai sempre abrindo coisas novas e de repente o seu computador começa a hiperventilar porque o processamento dele não está dando conta de tantas coisas abertas. E aí o computador trava. E aí você tem que ir lá, apertar Ctrl Alt Del, às vezes para poder reiniciar, dar um reset naquele computador. Ou fechar todas as abas, fechar os programas e priorizar aquilo que você está realmente fazendo naquele momento. Essa é um pouco da lógica do que eu quero trazer, de todas essas coisas que estão no inconsciente de Gaia e de todos os movimentos que a gente vem percebendo que estão acontecendo cada vez mais, seja por indícios científicos, seja por simplesmente acompanhar o noticiário. A gente sabe que existe uma matemática de número de pessoas mais taxa de crescimento da população, mais emissão de poluentes pelas indústrias, mais infinitos fatores que não vão fechar com a capacidade de processamento da Terra. Isso é apenas um fato que, independente da maneira como você chega a essa conclusão, existem muitos indícios e muitos cálculos que nos alertam para isso há muitos anos, há muitas décadas. Esse não é um papo novo, essa não é uma conversa nova. Isso é um processo pelo qual nós estamos passando há um tempo. E ainda estamos passando e ainda vamos passar. E aí como é que vai ser? Só
o futuro nos dirá. Mas levando isso para uma esfera individual, olhando isso para uma esfera da autorresponsabilidade, é importante a gente pensar como que a gente está abrindo abas e esquecendo de fechar elas. Como é que a gente está iniciando processos e a gente está deixando de concluir ou de fazer com que os nossos processos estejam integrados aos processos coletivos, para que tudo tenha a sua devida ordem restabelecida, tenha a chance de ter a sua ordem restabelecida. Não sei se vocês viram o último vídeo que eu fiz aqui no MetaShakti, que foi sobre a reciclagem, e eu estou muito imersa nesse tema, estou estudando esse tema, e não tem como não trazer essa analogia do lixo, porque é isso, né? A gente consome, a gente produz, a gente coloca pro lado de fora da nossa porta e o problema acabou. E a gente nunca para pensar, para quantificar, para separar e para compreender que esse rastro que a gente deixa, ele pode não ser muito significativo a nível individual, mas quando a gente soma esse impacto individual de milhões de pessoas, bilhões de pessoas, a gente realmente entende a nossa corresponsabilidade com esses processos de estimular, não sei se estímulo é a palavra correta, né, mas de sobrecarga de Gaia, sobrecarga da nossa Pachamama. É algo que também é uma crença que nos foi implantada, de que não faz a diferença. Ah, mas eu faço isso e é o suficiente. Não é. Talvez seja o máximo que você consiga fazer, mas existe muito mais que nós podemos fazer individualmente e que nós devemos fazer coletivamente, principalmente. Não é um sistema. Da mesma maneira que uma abelha precisa das flores para polinizar, da mesma maneira que a cadeia alimentar funciona de forma sistêmica, a natureza funciona de forma sistêmica, não adianta a gente querer encontrar e achar soluções individuais para problemas coletivos. O lixo é o nosso maior bem coletivo. Tudo aquilo que a gente produz vai lá pro aterro. Ou se tem, né, tem um sistema de coleta. Ou se não tem, vai para a própria natureza. E a sensação de impotência que muitas vezes a gente tem, ela é a maior inimiga da nossa real capacidade de transformação. A Terra nos ensina essa capacidade de transformação. Especialmente você que estuda xamanismo, que pratica xamanismo, é uma coerência que precisa ser exercitada. Afinal de contas, honrar a mãe, honrar a terra, honrar Gaia, significa sim diminuir os impactos e o rastro que a gente deixa sobre ela, seja de poluição, seja através dos nossos bens de consumo, a alimentação, o lixo, as suas atitudes. Se você olhar para a sua vida de uma maneira geral, você vai ver que existem em todas elas formas que você tem de reduzir esse impacto. E a conveniência, ela vai sempre te jogar para a solução mais rápida, ela vai sempre te jogar para a solução mais confortável, que nem sempre é a mais adequada. E não é sobre demonizar essas pequenas ações, esses pequenos momentos. Muito pelo contrário. Mas
é saber que a verdadeira criação da vida, a verdadeira roda da prosperidade, não pode girar verdadeiramente enquanto a gente está só buscando o novo, querendo o novo, ampliando e querendo caçar o novo, e a gente não tá percebendo o rastro que a gente está deixando para trás. É essa sede incessante, é essa fome incessante que a gente fala, peraí, calma. Como é que eu posso me alimentar? Como é que eu posso matar minha sede de uma maneira menos impactante? E cuidar desse inconsciente, desses sinais que já estão vindo, é muito importante. Quando a gente fala de inconsciente na astrologia, a gente está falando na casa 12, que é uma casa regida naturalmente pelo signo de Peixes e também pelo planeta Netuno. Netuno, entre outras coisas, ele rege a intoxicação. Então, às vezes é difícil perceber que a gente está intoxicado, porque é um processo viciante, muitas vezes. É um processo de escapismo que faz com que você volte e torne determinado hábito recorrente e fique refém daquilo, no sentido de gerar um isolamento mesmo. Porque quando o eu está presente, quando há esse senso de presença bem colocado e equilibrado, ele vai entender a sua autorresponsabilidade, ele vai se conectar com a autorresponsabilidade dos seus semelhantes. É por isso que a gente percebe essa enorme indiferença das pessoas, porque essa toxicidade vai permeando, vai comendo a gente pelas beiradas e vai pulverizando o inconsciente coletivo com uma ideia de desânimo, com um senso de conformismo, com algo que inebria e que deixa o resultado, né, o total da sociedade um tanto quanto dormente. Acordar desse sono é bancar esses impulsos inconscientes. É perceber que, cara, essa onda de calor não é normal. Essa onda de frio tampouco. Essa tempestade, esse deslizamento de terra, essa quantidade de desmatamento, para que mesmo? A minha incapacidade de recolher e separar meu próprio lixo são coisas que falta mesmo uma baixa dessa toxicidade pra gente perceber o quão perigoso é esse caminho mesmo de percorrer a nossa mãe como se ela fosse capaz de lidar com tudo. É preciso, entre muitas aspas, humanizar a nossa mãe. Lembra quando a gente é pequenininho, a gente olha para os nossos pais, a gente acha que eles são invencíveis, que eles são perfeitos e imaculados? E por mais que a natureza divina se manifeste na Terra em sua total exuberância e ao mesmo tempo simplicidade, ela tem um limite. Ela tem um limite porque ela tem um determinado tamanho, ela tem uma quantidade de quilômetros cúbicos de água potável, ela tem limite porque existe uma, como a gente já falou, uma matemática que explica por A por B que certas coisas são e estão altamente insustentáveis. E se tá insustentável, chega uma hora que o peso fica muito grande e as coisas desabam. Chega uma hora que vai
A Terra vai chorar muito, isso vai ser muita chuva. Tem hora que ela vai estar com muita raiva e isso vai fazer com que um vulcão entre em erupção, como aconteceu recentemente no Havaí. Isso vai fazer com que uma parte dela não aguente, fique podre e caia, como tantos deslizamentos de terra por aí. E chega uma hora que a matéria colapsa. Então, os sinais, eles existem, eles estão aí. E a nossa consciência há de nos guiar para que a gente possa tomar cada vez mais uma decisão de cada vez mais adequada, mais consciente, mais sustentável, mais respeitosa com nós mesmos, com os nossos semelhantes e principalmente com ela, que nos dá absolutamente tudo. A devoção a Gaia é uma devoção de gratidão e de consciência de tudo que nos é oferecido. E tem gente que fala, né, que a gente só dá valor quando perde. Eu espero que não seja o caso em relação a ela, porque sem ela a gente literalmente não é nada. Então eu queria deixar essa reflexão nessa noite para que possamos cada vez mais nos unir para encontrar soluções, para exercitar essa reeducação e sair desse torpor, existe uma palavra aqui, mas ela me fugiu agora, dessa toxicidade que nos contamina tanto enquanto seres humanos nessa sociedade. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra em mais um episódio aqui do Meta Shakti. Eu sou a Vaira e eu desejo para vocês uma excelente noite e vamos continuar conversando. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que você pensou por meio dessa reflexão. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida pra gente poder fortalecer esse trabalho de movimentação, de consciência da energia Shakti, da energia feminina, porque a meta, ela é Shakti. Jai Ho!